Olá! Hoje nós estamos contando aqui o testemunho da pastora Vivian Mercês. E vamos ver agora o que aconteceu para que ela definitivamente fizesse a sua escolha. E aí, pastora, você estava nessa luta, né? Nessa dúvida de que, eu estou sentindo falta de cuidar das minhas filhas, mas ao mesmo tempo, mulher moderna falava alto, né? Então, aí eu comecei a buscar do Senhor. Aí foi um momento que eu vi assim que eu precisava de buscar nele aquela insatisfação que eu achava existir dentro de mim. E comecei a orar, falei, Deus, me ajuda a ver o que é melhor na minha vida, o que é prioridade na minha vida neste momento. É eu continuar com o meu emprego, colocando ele acima da minha casa, acima mesmo até da sua obra, ou voltar para casa. O que eu faço? Me ajuda a decidir, eu preciso decidir. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Tinha pessoas que apareciam no meu caminho que não sabiam nada da minha situação, amigas que nem sabiam da minha situação, e conversando, elas falavam, deixavam uma mensagem no e-mail, porque antes não tinha tanto WhatsApp, Facebook, não estava muito nada, na né? alta, né? Era mais e-mails, né? Que a gente trocava mensagens e tal. E eu recebi assim, um e-mail assim, de uma amiga minha dizendo assim, uma história de uma mulher que abriu mão do seu trabalho, porque o esposo pedia, a família pedia, e aí aquilo falou muito no meu coração. E teve uma campanha na nossa igreja, e eu comecei a orar, falei, Deus, fala comigo. Eu não quero assim, eu não estou falando para o Senhor que esse pastor aponte o dedo e fala assim, você que está com a roupa tal, 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 é para você. Não, Senhor, porque às vezes a gente busca isso, né? Vem um pregador, tomara que ele me enxergue, né? Tomara que seja eu a palavra que vai falar para mim. Eu falei, não, Deus não precisa disso, mas que ele fale alguma coisa. Ele não sabe da minha vida, eu preciso de uma resposta, o que eu faço? Eu largo o meu trabalho, fico em casa, e ao mesmo tempo eu não queria também largar o pessoal do trabalho, para não deixar eles na mão e tal. E aí o Senhor, eu orando, aí o pregador, pregando uma palavra que não tinha nada a ver, aí do nada o pregador começa a falar assim, olha gente, eu não sei porque eu tô falando isso não, mas muitas vezes Deus nos pede coisas que a gente não compreende. E há uns anos atrás, Deus me pediu o meu emprego. E eu não queria abrir mão na época, mas Deus me pediu emprego e falou, eu vou cuidar de você. E eu larguei meu emprego e hoje eu entendo por que o Senhor me pediu e tal. E começou a falar aquilo, e falou, eu não sei nem por que eu tô falando isso não, mas recebe e tal. Mas eu entendi, sabe? Aí ele voltou na pregação, ele saiu daquilo e voltou na pregação dele novamente, e eu falei, Deus, então é para me largar. Né? Eu entendi isso, Deus, só eu com o Senhor aqui, falando em espírito, comunicando aqui, então, Senhor, eu vou largar esse trabalho, vou largar, eu sei que eu tenho, o Senhor tem mais para mim também, não é o trabalho que vai me fazer sentir, então, essa mulher valorizada e tal. Só que aí eu voltei a trabalhar, e aí passou um mês, quer dizer, eu não larguei o trabalho, mas nesse processo de um mês, eu continuei orando. E eu falava com minha irmã, falava assim, nossa, mas eu não quero parar de trabalhar, porque tá bom, e também como é que eu vou deixar eles na mão, como é que eu vou chegar e falar, eles me deram tanta oportunidade, porque eu entrei, eles me deram muita oportunidade, sabe, eram compreensivos, me colocou num horário bom de trabalhar, que mulher que é dona de casa gostaria de estar trabalhando. E aí minha irmã, eu falei, como assim que Deus não quer que eu trabalhe? Eu acho que não tem isso. E minha irmã falava, Vivian, veja bem toda a situação, Deus não quer que você trabalhe nesse momento mesmo, não. Tudo que está acontecendo, palavras que vêm até você... ver que não, né? E aí eu ficava assim, mas será? E eu, será, né? E aí eu continuei em oração, e aí teve um dia que eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu sei que tudo está indicando que é para me parar de trabalhar, mas eu não quero parar de trabalhar e mostrando que os meus patrões não sintam que eu estou deixando eles na mão. Cria, Deus, uma situação que eu posso parar de trabalhar. Que eles vão ver que não tem outro jeito, eu tenho que parar de trabalhar. Só que foi uma fala minha totalmente errada, Carol. Porque a gente, até diante de Deus, a gente tem que saber o que você vai pedir ao Senhor. As nossas orações, elas também, Deus conhece nosso coração, nossa fraqueza, mas a gente precisa chegar a Ele com orações específicas também. Com sabedoria, Com sabedoria, né? E olha o que eu falei, cria uma situação de forma que os meus patrões não percebam que eu estou os deixando na mão. Que eu vou ser obrigada a parar de trabalhar. E aí quando passou uma semana, foi numa quarta-feira, eu estava no meu trabalho, aí meu esposo me ligou e falou, Vivi, o que você está fazendo? Estou no meu trabalho. E esse dia ele estava em BH, ia ficar trabalhando até 3 horas da tarde, e minha menina à tarde ficava sozinha. Eu saía para trabalhar, deixava a menor na escola, e a Thaís tinha 16 anos, ficava, isso foi em 2012, em casa sozinha.
E ele me ligou, falou, o que você está fazendo? Eu tô no meu trabalho. E ele falou com uma voz assim que eu pensei, nossa, Deus. Aconteceu Não, coisa. Na verdade eu até pensei assim, nossa, hoje tá enfurecido. Hoje ele quer que eu largue o meu serviço de qualquer maneira. Jeito, né? Hoje não tem conversa. E aí ele falou, eu falei, mas por que tal? Vem embora agora, porque eu estou segurando um ladrão aqui. Vem que eu tô com ele aqui, segurando o ladrão. Thaís está trancada no banheiro de casa. Aí, aquele desespero, entrou 2 ladrões aqui, você vem correndo e tal. E eu saí gritando com a minha chefe e falei, nossa, entrou um ladrão na minha casa, Thaís está sozinha, está trancada no banheiro, e o Francisley está lá segurando o ladrão, um deles, até as viaturas chegar e tal. Aí, que desespero, ela pegou o carro e a gente não viu nada, ela ultrapassou o sinal, né, o semáforo, e correndo. E a gente chegou lá. Quando eu cheguei, a casa estava toda revirada, móveis do lado de fora, a televisão, tudo que era menor, em cima de uma mesa que a gente tem do lado de fora da casa. E aquela confusão, e ela tremendo. Eu cheguei lá, já tinham os policiais prendido. já estavam lá, né? Já tinha mais policiais, minha casa encheu de policiais. E o cara já tinha levado o cara, eu não vi o cara. Já tinha levado ele, o outro fugiu, não conseguiu pegar. E a Thaís estava assim, tremendo, sabe, em estado de choque. Eles entraram na sua casa, ela estava lá sozinha, né? Isso, então assim, eles entraram, mas ela conseguiu escapar, ela conseguiu esconder. Não, na verdade, quando eles entraram, o que aconteceu? Eles perceberam que ela estava lá, né? Eles perceberam que tinha uma adolescente, porque quando eles fizeram um barulho na janela para entrar, ela viu aquele barulho, achou que eram os cachorros e tal, levantou, mandando os cachorros calar. Quando ela chega na sala, os caras lá já entrando pra dentro. Aí ela correu, né? E aí eles falaram com ela. Eu não sei bem o que foi, né? Porque assim, essa história são 3, né, lados. É o meu lado, a minha experiência, a experiência do Francisley como pai, né? Sim. E militar, de chegar e ver a filha naquela situação. E ela, é uma história muito bonita, Carol, sabe? Porque a minha menina, assim, ela passou o momento dela ficar dentro daquele banheiro, trancada, e ela dizia depois, com o tempo, ela falando, olha, eu falava pra Deus, é assim que eu vou morrer? Chegou meu fim, eu vou morrer assim, né? E ao mesmo tempo ela ligou para o pai, ele estava vindo de BH, na BR, quando ela ligou. É uma situação, assim, meu tremenda, Deus do sabe? céu. Na verdade, ela conseguiu esconder e ainda levar um celular para conseguir ligar? Quando eles mandaram para ir pro banheiro, entendeu? Eles que mandaram só que aí ela tava com o celular e falou para não gritar, né? E tudo. Ela entrou e ela trancou e ficou lá dentro, trancada, né? E eles começaram a roubar as coisas, sabe? Começou e só falou para não gritar e tudo. Só que nesse intervalo ela conseguiu ligar pro pai. E só que nesse momento que ela ligou, eles estavam na viatura. E na viatura já estavam falando, olha, deslocar policiais para a rua tal, número tal, porque a vizinha viu 2 bandidos pular o muro. Quando falou isso na rádio, ele viu que era a casa dele, a filha Deus. dele. Aí ele falou, meu Deus, é a minha casa. E ele pegou, gente, manda a viatura para lá, porque é a minha casa, minha filha tá lá. Ela tem 16 anos, é minha casa e tal. E isso estava no final da BR-040, já chegando aqui em Sete Lagoas. Que desespero. E aí ele começou a correr para poder, aquele desespero que a filha estava lá sozinha. Não sabia o que estava acontecendo com ela. E ele não atendeu ela. E ela, quando ela ligou, aí logo depois ela ligou. Quando ela ligou, que ele olhou o número, ele falou, pronto, ela é em casa mesmo, porque a Thaís tá me ligando. Sim. E não quis nem atender. E ele chegou primeiro que a polícia, as viaturas, eles conseguiu chegar primeiro, segurar o bandido, ver como é que ela tava, né? E aí as outras viaturas foi chegando, aquele tumulto todo, mas não tocaram na minha filha. Glória a Deus. Pra glória do Senhor. E depois de tudo isso, Vivian, porque a gente vê isso como, por pior que seja, por mais doloroso e por mais, assim, assustador, você orou e pediu, né? Então, né, aquele momento que eu falei com Deus, aí que foi cair na ficha depois, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu pedi porque depois que aconteceu isso, minha filha em trauma, o processo da semana de saber que entrou alguém na sua casa, que prendeu sua filha no banheiro, que podia ter acontecido pior, ter estrupado ela, né, 2 caras, um de 22 e um de 18, né. Só que assim, depois de tudo isso que eu fui ver o que foi cair na ficha, Deus. Eu cheguei nos meus patrões, tive que falar com eles, não vou voltar mais para trabalhar, me dá 15 dias, eles me deram 15 dias, depois dos 15 dias eu voltei, não tem jeito mais de parar de trabalhar. Aí nesse momento foi que eu fui pensar, meu Deus, olha, para que eu pedi assim, né?
Mas eu entendi, né, e aí eu decidi mesmo a largar. Desde 2012 eu não trabalho fora. Eu entendi, porque a gente que é mulher, como eu estava falando, Carol, a gente precisa, a nossa satisfação não é questão do trabalho, não é se eu tenho um bom emprego, se eu estou dentro de casa. A satisfação nossa tem que ser com nós mesmos. Eu tenho que ser feliz com aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha mão. Com a sua casa, né? Com você. Isso, comigo mesma, porque eu posso ter uma ótima profissão e não ser bem, não ser feliz. Eu conheço amigas que chegam perto de mim, têm ótimas profissões e falam, não sou feliz, vivo um casamento desestruturado, vivo e é infeliz. Então, quer dizer, não é a questão do trabalho, né? Hoje, depois com esse processo de 2012, e eu ajudei meu esposo, eu comecei a encarar a vida diferente. Você escolheu a melhor parte, como a gente falou no início, né? Você escolheu a sua família, o seu ministério. O meu ministério. E aí, depois disso, meu esposo ainda brinca comigo, não peça para trabalhar fora, né? Não fala que vai trabalhar fora, pelo amor de Deus, né? E graças a Deus, sabe, Carol, depois disso o Senhor foi me mostrando o valor da mulher feminina, a mulher moderna. A mulher moderna é a mulher atual. E a mulher atual não quer dizer que ela tenha que trabalhar fora ou ficar só dentro de casa. Sim. É a mulher que ela encara a realidade, ela entende o que eu estou ensinando, o futuro de amanhã, isso, né? Cidadãos do bem. O que eu posso ajudar, mesmo onde eu estou, o que eu posso fazer, né, para ajudar? A mulher que Deus te criou para ser, independente de ser num trabalho ou de ser cuidando da sua família, que não te diminui em nada, muito pelo contrário, né? É que a gente trabalha muito, a gente fala trabalhar fora. Falo não. Porque o trabalhar você já trabalha. Porque as pessoas veem a gente aqui na televisão e tal e acham que é uma coisa, mas eu chego em casa, eu tenho que fazer para casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que cuidar de cachorro e cuidar de menino. E eu não sou ainda muito boa nesse negócio, então eu tô aprendendo, sabe? Isso, e não cada dia é isso. A gente, gente, nós que somos mulheres, temos um potencial grande demais. O Senhor colocou em nossa mão algo muito grande, que foi ser auxiliadora, ajudadora. Isso é um grande trabalho. E depois dessa escolha, Vivian, eu creio que já existia antes, mas floresceu dentro de vocês esses valores da família, a importância de cuidar da família, de educar. E isso hoje é o ponto forte da Batista Shalom, né? Do ministério de vocês, família, casais. Isso, Carol, a gente, com o processo que a gente teve experiência, porque uma coisa é você falar de algo, né? Mas outra coisa é você viver e falar daquilo que você viveu, né? De experiência própria. Então, a gente, logo quando o Senhor permitiu que a gente abrisse a Igreja Batista Shalom. Antes mesmo, desde 2007, a gente vem trabalhando com casais. E aí o foco nosso, mesmo com a Shalom, que é uma igreja para todos, mas a gente trabalha muito com casais, porque foi o Senhor quem restaurou o nosso casamento. Senão hoje a gente não estava junto mais. Mas então com 18 anos o Senhor restaurou o meu casamento. Talvez você seria uma pastora, seria serva hoje que você é, né? Então assim, Deus trabalhou de uma forma tremenda. Na vida de cada um de nós, Deus tem um chamado. É verdade. Né? Por mais que a gente corra, mas Deus tem um chamado. Se a gente der liberdade ao Senhor de falar, eis-me aqui, o Senhor vai cumprir o chamado dele na nossa vida. E onde que eu aceitei o meu chamado. De ser pastora, né? A princípio você falou, né? O meu processo até mesmo de ser pastora, um tempo eu achava que eu não queria ser pastora, né? Eu recusei 2 anos. O pastor Francisco falava, você é minha esposa, eu sei que você tem um chamado, eu vivo com você, eu seria a primeira pessoa a falar que se você tem ou não esse chamado. E eu ficava recuando tudo, mas depois eu fui entendendo, porque é um trabalhar que eu poderia trabalhar ainda mais com mulheres, né? Sim, claro. De estar mais próxima de mulheres, e graças a Deus, hoje eu louvo o Senhor porque eu tenho muitas amigas, tem pessoas que vão lá na Shalom, pessoas até de outros ministérios que me ligam e falam, pastora Vivian, você pode me atender? Eu vou ir na sua igreja, você pode ir. Tá? Pessoas, amigas minhas que são de outros ministérios e que vão lá. E porque eu não trabalho fora, eu posso ter esse tempo para conversar. Né? Eu vou pro gabinete, a gente conversa. Mulheres que às vezes são muito mais velhas que eu, que têm casamentos mais há tempos que nosso, né? E o Senhor tem permitido isso, com a nossa vida, com a nossa experiência, poder trabalhar com casais, sabe? Dizer, tem solução. Tem um jeito, dá pra consertar. Né? A mulher, você é importante. Você precisa entender que você é importante no trabalho ou dentro de casa. Você tem um grande potencial.
Você pode ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai ser um auxílio, uma ajudadora na vida de uma mãe, da sua irmã, da Sim. sua amiga, da sua filha. Exemplos, né? Você pode ser exemplos para outras mulheres. Né? Pastora, infelizmente o nosso tempo estourou. Eu queria fazer mais milhões de perguntas e queria que você ficasse aqui mais um tempão com a gente. Mas infelizmente nós não temos mais tempo. Mas você que está em casa, apareceu os contatos da pastora Vivian, você pode entrar em contato com ela. Ela mesma está falando que ela pode te atender, ela pode te receber lá na igreja. Eu creio que o Senhor está preparando algumas novidades também para 2017, que vocês vão poder acompanhar também. Mas eu queria, pastora, te agradecer muito, te falar que foi realmente uma honra, um prazer ouvir assim mais de perto o seu testemunho. E você que está em casa, você pode assistir esse testemunho no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E eu te peço que, se você conhece alguém que tem um problema no casamento, que está enfrentando uma situação parecida com o que a pastora enfrentou, compartilha com ele esse testemunho, passa para uma pessoa. Se você compartilhar com uma pessoa, a gente vai conseguir chegar no número grande de pessoas e o Senhor vai poder abençoar essas vidas como Ele abençoou a gente aqui hoje. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. E você que está em casa, eu te espero amanhã para mais um testemunho. Até lá!